Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e hoje a nossa pauta é séria, necessária e cheia de esperança. Vamos falar sobre câncer de mama. Lembrando, hoje, 1º de outubro, primeiro dia do Outubro Rosa, esse mês de consciência, uma doença que atinge mulheres no Brasil e no mundo, mas que com informação, prevenção, a gente pode ter um final bem sucedido e salvar uma vida. Para isso, nós recebemos uma convidada muito especial, doutora Aline Valadão, mastologista, especialista em cuidar da saúde das mamas e acolher histórias. E aqui a gente vai tirar dúvidas e conhecer um pouco da batalha dessas mulheres. Doutora, muito obrigado pela sua presença no podcast, na sua agenda tão cheia, conseguir estar presente aqui e contribuir com a nossa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante a gente levar informação de qualidade a maior distância possível, porque afinal de contas tem muitos fake news, sempre desmotivando o nosso principal exame, que é a mamografia. Então a gente precisa sempre estar reforçando a necessidade. Ao longo dessa nossa conversa, nós vamos debater como o câncer é identificado, quais os sinais de alerta, como ele está mais propenso a desenvolver. É muita informação e, lógico, ter uma pessoa tão habilitada como a nossa convidada vai nos ajudar bastante a responder, inclusive, perguntas que eu consegui receber de algumas pessoas. Eu abri a caixinha de perguntas e recebi algumas dúvidas. A gente vai aproveitar, montamos essa pauta especial. Mas antes, eu vou apresentar a nossa convidada, é Aline Valadão Brito Gonçalves, aracajuana, graduada em medicina pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Ciência da Saúde, foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Estou. Ainda do biênio, né? 23-25, coordenadora do Serviço de Mastologia e Radiologia Mamária do Hospital e Maternidade Santa Isabel, ou Santa Helena, e pertencente à Fundação Beneficência do Hospital de Cirurgia. Habilitada o mais possível, a gente vai ter aqui para poder responder todas as dúvidas que a gente tem. Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas, então montei um roteiro de começar pelo básico. O que é exatamente o câncer de mama? Todo câncer é uma proliferação celular anormal e que daí essas células se multiplicam e desenvolvem o câncer, tá? Todo câncer, ele é de origem genética, não necessariamente hereditária. Só em torno de 10% dos casos de câncer de mama são hereditários. O restante é ao acaso. Hoje, a gente tem uma subclassificação que fala de familiar. O que é isso? Antes era só 10% hereditário e 90% ao acaso. Só que perceberam que há grupos familiares que têm uma incidência maior de câncer de mama e que não tem mutação genética detectada. E aí foi designado o nome familiar. Isso corresponde hoje a 10-15%, ou seja, 25% dos casos podem ter algum tipo de relação genética, 10% com certeza, esses outros 10-15% não se tem a detecção ainda, talvez porque os bancos genéticos são muito novos, muito recentes. O teste de painel genético, ele é muito recente. Tem, no máximo, 20 anos que eles se tornaram mais acessíveis. Então, esses bancos genéticos estão sendo construídos ao longo do mundo e novos genes vão sendo conhecidos que possam causar o câncer. Então, 75% é ao acaso. Eu tinha justamente uma pergunta nisso, porque ele é genético ou fatores assim como o próprio comportamento social da pessoa pode levar? Com certeza. Ter a presença de uma mutação não é determinante que vai ter o câncer. Há uma probabilidade. Hoje, cada vez os trabalhos mostram que se houver uma mudança comportamental do estilo de vida, através de uma alimentação equilibrada, atividade física regular e o controle da ansiedade, o autocontrole, as terapias de mindfulness, tudo isso contribui para a prevenção do câncer. Hábitos não saudáveis, tipo fumar, pode... Com certeza. Um exemplo. Fumar, beber excessivamente. Tem uns trabalhos hoje, até advogando algumas sociedades que não beba nada. Acho um pouco até excessiva essa determinação, porque quando saiu esse dado eu fui até pesquisar.
Quais são os países que mais ingerem vinho tinto seco, que é o que é antioxidante por conta do resveratrol que tem na casca da uva? França e Itália. Quais são os países com menor mortalidade por câncer de mama? França e Itália. Não é uma Então, será que é o álcool? Será que é o vinho tinto seco? Será que não é uma bebida alcoólica aí que tem um alto índice de carboidrato, como a própria cerveja, né? Que tem um índice, se bem que hoje parece que essas mais novas não têm um índice de carboidrato tão alto. Será que não é os outros fatores de risco associados, obesidade, sedentarismo, alimentação rica em carboidrato fino, em gorduras excessivas? Será que não é isso? Então, proibir o consumo de álcool eu acho um pouco radical em relação a prevenção do câncer de mama. Por ser, assim, a mama, ela não necessariamente começa os sintomas externos, né? A maior parte é interno. E aí, ele é assintomático? Isso. Então, só através de um exame você consegue... A dor na mama, que é a principal causa de consulta ao mastologista, ela, diferente dos outros órgãos, não tem associação com o problema. Como muitos outros órgãos. Eu tô com dor no estômago, eu tô com a dor na barriga, tô com a dor de cabeça, que já foi descartada causas e precisa investigar, porque pode ser alguma lesão compressiva que esteja causando isso. As lesões iniciais da mama, elas de fato são assintomáticas e é assim que a gente quer diagnosticar. É aí que vem o papel da mamografia. A mamografia é o único exame capaz de reduzir mortalidade por câncer de mama em torno de 25%. E é nessa fase que a gente consegue garantir... é muito difícil a gente falar cura. Porque cura é uma garantia que às vezes a gente não pode dar, mas um controle muito adequado da doença a gente consegue. O câncer que é curável, mesmo o câncer de mama, é o carcinoma in situ, que esse é o que se apresenta a maior parte das vezes como calcificações. E aí sim, esse tem 98% de chance de cura. Esse tipo é o que é detectado pelo toque? Que só é detectado pela mamografia. Pela mamografia. O autoexame, que é muito recomendado, ele vai apontar que tipo de característica que, Então, o autoexame ele já foi defendido no passado. Hoje, quando vem as campanhas que botam Citoque, o Citoque é a consciência. Porque quando o tumor está palpável, ele já está mais avançado. Tá? Ele já tem em torno, para paciente, de 2 centímetros. 2 centímetros, muitas vezes a gente está mudando de estadiamento, que é como a gente divide. E se está no estádio 1, 2, muitas vezes quando está palpável já está no 2. Então, não é bom para palpar. O melhor é que não palpe e que seja diagnosticado por um exame que foi detectado alterado. Mamografia, caso a mamografia detecte um nódulo, faz um ultrassom complementar e a ressonância aí para paciente de alto risco, que tem uma história familiar muito frequente, que tem uma mutação genética conhecida, ou frente a achados de exame físico e que não aparecem tanto na mamografia quanto no ultrassom. Então, hoje a mamografia, ele se tornou um exame de rotina, como é ir num gastro, um oftalmologista. Para a mulher é importante. Isso, inclusive houve um recente, agora tem uma semana, que o Ministério da Saúde, até que enfim, depois de décadas de luta, ampliou a cobertura mamográfica para as pacientes a partir dos 40 anos. Há mais ou menos, em 2008, teve uma lei publicada que garantia a mamografia a partir dos 40. Quando foi em 2012, 2015, um desses 2 anos, revogaram. E voltou a ser 50 a 69. Só que 1/4 das pacientes com câncer de mama estão entre 40 e 49 anos, que era a população que não vinha sendo coberta. E no nosso país, 40% dos casos de câncer de mama são localmente avançados. Não, são localmente avançados. 25% está nessa faixa etária. E 40% localmente avançados, principalmente nessa faixa etária. Que não fez o exame. Que não fez o exame no momento oportuno. Mas, vamos dizer assim, o risco ele é amplo
tá aberto para todos. Então, um adolescente pode desenvolver? Não é a faixa etária. A faixa etária é mais comum entre 45 e 55. Isso tem a ver com amamentar? A primeira e mais importante fator de risco para câncer de mama ser mulher. Segundo, idade. É uma doença tipicamente do envelhecer, apesar do aumento da incidência das pacientes mais jovens. Por quê? O nosso corpo tem células que têm a capacidade de autodestruição. Frente ao surgimento de uma alteração celular, uma atipia, que é uma célula diferente da outra, vem lá os nossos defensores, destroem e não deixam aquela célula se proliferar doente. Com o envelhecer, vai perdendo essa capacidade. Por isso que o câncer, normalmente, é uma doença do envelhecer. Eu dentro da família, a minha cunhada, ela teve. E aí, por precaução, minha esposa fez um exame de gene. O que seria isso exatamente? Então, são os painéis genéticos. No Brasil, os mais comuns são os BRCA1 e 2, que uma deles é o da Angelina Jolie, né, que virou fenômeno mundial e que nós somos gratos por ela ter despertado esse interesse mundial nisso, e o PTEN. Esses são os 3 principais genes do Brasil. Os outros existem, mas eles não são de alta penetrância, como a gente chama, que tem alta capacidade de transformar em câncer, com risco aí variando em torno de 80% de chance de desenvolver câncer de mama durante a vida. Uhum. Tá? Ela fez um painel genético e aí descartou, porque ela não tinha isso. Tem relação também à etnia? Sim, tem países, os judeus da linhagem Ashkenazi, eles têm um maior risco também. Vários trabalhos têm mostrado que as African Americans, as negras americanizadas, elas também têm um risco maior de ter cânceres mais avançados. Provavelmente acredita-se que seja não só uma questão genética, mas de hábitos de vida, porque tem obesidade, sedentarismo, mas existe essa população aí, mas não de causa genética, mas de hábitos de vida. Doutora, eu vou abrir ao longo da entrevista o painel de perguntas, vou começar com 2. Uma que eu me interessa saber, porque foi perguntada assim, o câncer de mama também pode atingir homens? Sim, 1% dos casos de câncer de mama podem ser em homens. E isso tem a ver fator genético? No envelhecer, normalmente Normalmente então, como é que um homem faria essa exame físico. Existe uma alteração que é muito comum, tanto no início da puberdade, quanto no envelhecer, que o homem desenvolve mamas. Normalmente essas mamas são de gordura, que a gente chama de lipomastia. Mas existe uma alteração chamada ginecomastia, que aí é o surgimento de tecido mamário. A partir do momento que surge tecido mamário, pode se desenvolver doença, tá? Então, qual médico procurei um mastologista? Um mastologista, isso. Parece que deu, só não leu aqui não, né? Porque tem a ver com a segunda pergunta, que é em relação ao tamanho do seio. A pergunta é, seios maiores são mais propícios a ter ou não seios menores? Nenhuma relação. O que tem maior risco é a densidade mamária. O que é isso? É a quantidade de tecido fibroglandular que existe na mama. Tem mamas volumosas, mas que são gordura pura. Essas daí são de baixo risco, são facilmente avaliadas pela mamografia. Não precisa, na maior parte das vezes, fazer ultrassom complementar. Já tem mamas muito pequenininhas, que são extremamente densas, que têm tecido quase grudado na pele. E aí sim, as mamas densas no geral, independente do volume, elas têm um risco maior de desenvolver câncer de mama. Eu vou puxar também essa pergunta aqui. Um acidente, uma pancada na região da mama, pode não tratado ou deixado de lado? Ela pode ter uma quebra de célula? Não. O trauma, ele não desenvolve o câncer de mama. Eu digo que muitas vezes, aí são as experiências da gente, né, ao longo da vida, que a gente vai entendendo que não é só a nossa ciência que determina. Eu chamo isso de sinal do anjinho da guarda. Que às vezes uma escada que cai na mama, um acidente de carro, uma pancada. Tem um caso assim que para mim foi um caso mais que teve um significado grande, que ela tinha 32 anos, um bebezinho de 1 ano e meio, e esse bebezinho deu um tapa no lugar onde estava o câncer.
Então eu disse, isso aí foi o seu anjo da guarda que fez o seu filho. Porque aí você vai tratar a lesão. Porque aí ela percebeu, porque ela não tinha percebido até então. Entendeu? Então, trauma não tem. O que é que acontece? O trauma pode destruir a gordura ali, gerar uma lesão que a gente chama de esteatonecrose. E essa esteatonecrose, ela pode ser reabsorvida ou ela pode endurecer. E esse endurecido pode simular um câncer e não tem nada a ver com câncer, ter sido simplesmente por conta do trauma. Mas aí não, a gente investiga, faz biópsia para ter certeza que isso foi só do trauma. Mas gerar o câncer, não. O Brasil, a nível mundial, em nível de casos diagnosticados ou estar mais... A população brasileira ela tem um desenvolvimento maior. Como é que o Brasil se coloca? A incidência ela é muito semelhante ao redor do mundo, tá? 13% das mulheres, 1 a cada 8 vai ter câncer de mama até os 80 anos. É muita mulher. É muita mulher. E a gente agora tá na faixa etária que tá dando a sensação que tem muita mulher, mas é porque a gente tá invertendo a pirâmide. A maior parte das mulheres estão na faixa etária entre 45 e 55. Então, a pirâmide tá virando losango. Então, aqui no meio, então, são muitas mulheres tendo. E também o diagnóstico, né? Muita gente teve no ano passado, nem sabia. Teve outro tipo de doença. Isso, porque morria às vezes e não sabia. Existia o preconceito, aquela doença. Pessoas do interior não gostam nem de falar na palavra câncer, né? E é esse estigma que a gente tenta quebrar para entender que quanto antes melhor. Quanto antes a gente diagnostica, não tem negócio de quem procura doença acha, não. Quando se achar, pequenininho tá salvo. Tem isso. A senhora falou uma coisa, logo no início a gente estava falando sobre o hábito social da pessoa, o estilo de vida, vamos dizer assim. Se, apesar de ter essa faixa, foi dito aí, a partir de 40 e poucos anos já começa a sinal de alerta. Mas se aos 20 anos a pessoa já começa a ter uma preocupação com seus hábitos, dormir bem, se alimentar bem... Nós somos a nossa história de vida. Então, com o certeza. Ideal é desde isso que vem desde os pediatras, os ebiatras, todas as outras especialidades que vão surgindo com o envelhecer, insistindo na busca da alimentação equilibrada, reduzir o máximo a quantidade de gordura, aumentar o ômega 3, ter uma dieta rica em folha, em verdura, em fruta, carne branca, preponderar sobre as carnes vermelhas, evitar os ultraprocessados, evitar açúcar em excesso. Tudo isso aí é ao longo da vida. A nossa história é construída com tudo que a gente faz ao longo da nossa vida. É interessante que convidados passaram aqui, eu lembro da doutora Marcela Amori, falava sobre isso, porque a gente só resolve mudar os hábitos alimentares quando já está feito o estrago. Isso, quando os aí tentar recuperar. Com 50 anos eu quero ir para academia agora para recuperar. Não, é pensar assim, gente, a partir de, aí foi Jackson Moura, nutricionista que passou aqui também, disse assim: você sabe que vai ter perda de massa muscular a partir de determinada idade. Então, se prepare antes, não tente lá na frente. O envelhecimento celular começa a partir dos 25, né? Aí cada ano... Aí é só... A senhora pode... Todo o seu trabalho, pesquisa como médica, a alimentação que a gente tem hoje, ela está dando... Com certeza. Acho que hoje tem até um pouco mais de cuidado com a alimentação. Porque antes a gente não conhecia. Eu me lembro na minha infância, levar para a escola fruta, suco. A gente levava era iogurte, achocolatado, biscoito recheado. Era porque não se sabia o mal que fazia, né? Hoje a gente sabe disso, então tenta se evitar. O que tem me chamado muita atenção é o retorno ao tabagismo, né? Eu fico assustada em qualquer lugar do mundo. Voltei agora das férias. Né? Nossa, olha, tem um grupo assim de uns 50 adolescentes fumando vapor, fumando cigarro eletrônico. O pendrive. Então, é triste demais, que eu digo, olha, uma coisa foi a geração dos nossos pais, dos avós desses meninos, que não sabiam o dano que era charmoso, não sabiam o dano que aquilo ia trazer a longo prazo. Aí, na minha geração já se sabia, e a minha geração fuma quase nada. Aí vem esses meninos com essa modinha nova. Mas não tem cheiro.
diziam que não fazia mal, mas hoje cada vez mais os trabalhos mostram que ele é pior do que o cigarro. Porque ele é um produto químico. É um produto químico, há uma destruição mesmo. Doutora, a gente tem hoje uma doença silenciosa. No passado, a doença silenciosa seria a diabetes. Hoje, a doença silenciosa são os problemas mentais, problemas de estresse, burnout, tudo isso. Ele tem um peso, o estresse, assim, analisando. Porque você está estressado, eu mesmo tenho um pouco de ansiedade. O que a ansiedade me faz? Eu durmo mal, eu tenho retenção de líquido, ele reage em mim de forma diferente. Cada pessoa vai ter uma reação. Mas qual o peso do estresse, das emoções, para especificamente o câncer de mama? Então, cada vez mais a ciência mostra o impacto. O que antes dizia que nada, não tem relação nenhuma. Ele não vai ser... Porque para acontecer o câncer, é ou uma tendência genética, ou seus hábitos de vida que vão danificando a célula e vão ter agentes disruptores, que a gente chama, que aí vai vir tudo, né? Alimentação, sedentarismo, álcool, uso de substâncias cancerígenas, certos tipos de trabalhos. Então, o que acontece? A saúde mental, ela não vai ter a capacidade de desromper esse gene para poder causar essa alteração celular. Mas já rompida essa alteração celular, ele vai terminar ajudando a promover. Por quê? O estresse, ele media inflamação, tá? Existem muitas citocinas, muitos mediadores inflamatórios que são liberados em situações de estresse agudo. Então, vai fazer com que aumente os pró-inflamatórios, aumente a vascularização e promova ali, ajude no desenvolvimento do câncer. Às vezes vem, separou, o filho está dando problema, perdeu o emprego, apareceu o câncer. Na verdade, não foi a culpa disso. Já havia um terreno ali propício e era aquela gotinha d'água. Deu um combustível. Para acontecer. Mas não é incomum a gente ouvir falar sobre isso. Que ter também esse cuidado mental, a gente vai criando vários fatores. Para controle do câncer, a gente já tem inúmeros trabalhos. É porque para a causa do câncer é mais difícil, porque precisam de trabalhos gigantescos, segmentos enormes, com uma amostragem muito grande, é muito mais difícil. Mas para o controle pós-câncer, além de todo o tratamento que é realizado, seja o cirúrgico, o quimioterápico, o imunoterápico, a radioterapia, todos esses convencionais alopáticos, a gente hoje tem informação que pacientes que têm atividade física regular, com alimentação equilibrada e controle do peso, conseguem controlar a recidiva da doença. Qualidade do sono, ter um sono de qualidade também diminui o risco de recidiva. E as terapias de mindfulness reduzem também. Então, assim, há um impacto da saúde emocional, do controle emocional, da busca do equilíbrio para controle da doença. É que descontrolado, assim, desequilibrado emocionalmente ou mentalmente, você começa a criar enzimas. São os fatores pró-inflamatórios. Vai embora. Muita gente que eu conversei esses dias preparando essa pauta, ainda não fizeram nenhum tipo de exame, nenhuma mamografia. Até pela idade ou por não ter oportunidade. Mas disseram assim, mas eu tenho medo de fazer o exame, porque o exame que eu conheço é porque vai me apertar o seio e eu não quero ficar incomodado. Vamos tentar primeiro derrubar isso. Como é feito o exame de mamografia para as pessoas, para as mulheres que estão assistindo falar, vão fazer que não é o bicho de sete cabeças. Tem exames piores. Então, ele é um exame, eu chamo de compressão suportável, tá? Todos os aparelhos modernos, eles têm um detector na placa onde a mama se apoia, que vai calcular, de acordo com a densidade da mama de cada um, o quanto vai ser necessário de compressão. Então, o aparelho vai comprimir o que é necessário para visualizar entre o tecido ali dentro e não deixar escapar nenhuma lesão. Essa compressão, mesmo nos aparelhos mais modernos que a gente chama de tomossíntese, que é uma evolução da mamografia, dura 10 segundos. Então, o exame, as 4 incidências para fazer o exame das 2 mamas, dura menos de 1 minuto.
Não é uma que prensa. salva sua vida. E não é uma prensa. Não vai pra forca. Porque foi falado, não, porque eu lembro que lá minha mãe foi fazer e apertar. O aparelho também vai modernizando. Então, aí tem dois fatores importantes. Além da modernização do aparelho, tem também a técnica, né? Quem está fazendo ali o exame, o acolhimento, explicar. E a maior parte das pacientes, como vai com medo, eu sempre digo a elas, não brigue com a técnica e com o aparelho. Porque se você ficar vindo, ela vai tentar lhe colocar na posição correta. Você vai para trás e ela lhe puxa para frente. E aí você vai ficando tensa, travada. E quanto mais tensa você fica, contrai a musculatura peitoral, que é onde a mama repousa. E aí você vai sentir mais desconforto. Então, relaxa, deixa o braço solto, porque a compressão, 10 segundos, no máximo. Tem alguma preparação para fazer o exame? Não precisa. Em relação ao protetor de tireoide, também já caiu por terra há muitos anos. Não precisa usar nenhum tipo de proteção para tireoide, até porque os aparelhos modernos têm um anteparo que afasta o rosto da gente, então termina afastando a tireoide do campo de radiação. Em relação à dose da radiação, que é outro mito aí terrível, que dizem que a mamografia causa câncer de mama, isso não existe. A dose de radiação de mamografia, que hoje equivale a 1 mês e meio de a gente caminhando na rua, é muito baixo, porque tem a radiação ambiental. Não justifica isso por medo, porque infelizmente tem muitos médicos que, para defender outras coisas aí comerciais, a tal da integrativa, que veio destruir o nome integrativa, porque existe uma medicina integrativa de verdade, que é essa abordagem múltipla da pessoa e com outras abordagens, inclusive que a medicina oriental promove. Mas aí resolveram pegar essa integrativa para justificar o uso de chips, o uso de soroterapia, e aí essas pessoas dizem que a mamografia causa câncer, porque normalmente vem delas esse tipo de informação. Pessoas que, na verdade, não são médicos na essência de cuidar, porque quem cuida não causa isso, né? Não faria jamais isso. Doutora, a gente normalmente a gente cria uma rotina de exames, dependendo a partir de determinada idade. Eu mesmo, semana que vem, começo a minha bateria de exame dos 50 anos. Então você vai ser uma semana visitando os médicos de Aracaju todo. No caso da mamografia, não deu nada, beleza. Quando ela precisa, a mulher faz o exame, tá ok, não tem nada. Quando ela precisa repetir, tem que ser anual. Então, qual é o nosso grande problema? A gente tem início dos nossos dados sobre o que acontece na população brasileira de 2019 para cá, quando foi publicado o primeiro grande trabalho do país, que foi um trabalho muito cêntrico. Mas a gente ainda não sabe qual é a real necessidade e periodicidade dos exames no nosso país. Primeiro, a gente precisa fazer a lição de casa. A OMS recomenda uma cobertura mamográfica de 70% das mulheres anualmente. Brasil, dados atuais, 25%. Estamos muito aquém do necessário. Publicaram no último relatório do Ministério da Saúde que era quase 50%, 50%. Aí fui perguntar em órgãos, como é que vocês estão calculando isso? Não, é porque o Ministério da Saúde, a cada 2 anos, a gente somou 25 do ano com 25 do outro. Ótima matemática. Aí não é assim. Então, o primeiro passo que precisa é cumprir o dever de casa. Buscar ter a cobertura adequada e daí acompanhar a população e ver. Como o nosso perfil populacional é muito mais parecido em hábitos de vida com o americano, a gente replica o que os guidelines americanos recomendam, que é mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. Até porque, como eu passei esse dado, que 25% dos cânceres de mama estão ali a partir entre 40 e 49. E aí segue até os 74. A partir dos 75 anos, aí eles dizem individualizar caso a caso. Por quê? Se eu acreditar que aquela mulher ainda tem um status de saúde muito bom, poucas comorbidades, que eu acredito que ela vai viver ainda além de 7 anos, eu tenho que continuar fazendo a mamografia dela. Porque hoje tem vários centenários, né? Então, enquanto ela estiver bem em sua saúde, a gente investe no exame.
Sim. Porque o diagnóstico precoce vai impactar, sim, na saúde dela. Agora, mesmo pacientes antes disso e que tenham comorbidades graves, aí a gente vai ponderando. Como tenho pacientes com doenças autoimunes que eu digo, não, vem a cada 2 anos, porque eu vou vendo, principalmente quando vai perdendo o controle, que aí que benefício que eu vou trazer para essa paciente. Paciente com Alzheimer também a gente tem que ir com muito cuidado. Qual é o benefício que eu vou trazer para essa paciente? Eu sempre conto a história da minha casa. A minha avó, a que faleceu com 85 anos e que já tinha múltiplas comorbidades, eu já não fazia a mamografia dela desde os 80. Já minha outra avó, que faleceu aos 100, eu fiz mamografia dela até um ano antes dela morrer, porque ela tinha saúde para eu tratar a besteirinha que ela tivesse e ainda viver mais um pouquinho. Então, é ali no equilíbrio. É pesos e medidas. Bom senso sempre. Teve uma pergunta aqui que é assim, ok, fiz o exame e deu o diagnóstico. Como é que começa o planejamento de tratamento de uma pessoa que dê positivo? Tá. Assim que vem o diagnóstico, a gente precisa, primeiro passo, definir o perfil imunohistoquímico, conhecer o perfil biológico tumoral daquela lesão. Por quê? Hoje, a gente tem 4 tipos de câncer de mama pelo perfil biológico, que vão determinar 4 tipos de tratamentos diferentes. Os luminais, que pode ser A e B, HER2 e triplo negativo. A partir os HER2 e os triplo negativos, quando acima de 1,5 centímetro, 1,5, 2, a gente começa com a quimioterapia. E os luminais A e B vai depender principalmente do status axilar. Se tem linfonodos comprometidos, se há um volume de doença grande, ou se a gente quer preservar a mama e quer diminuir um pouco o tumor para poder fazer uma cirurgia conservadora. Então, aí vai depender do perfil biológico tumoral para a gente traçar a estratégia. Normalmente, nos luminais, o tratamento inicial é cirúrgico, HER2 triplo negativo, a depender do tamanho, a gente vai para quimioterapia, ou se for pequenininho, pode ir para cirurgia que não impacta. Por que começar com a quimioterapia? Porque hoje a gente tem as outras terapias mais modernas, como as imunoterapias, as terapias de célula-alvo. Então, esses tratamentos, eles são, se não houver uma resposta tumoral frente ao tratamento quimioterápico, esses tratamentos complementares, eles vão dar suporte de controle da doença dessas pacientes. Entendeu? Uhum. Então, por isso que primeiro passo é definir. Eu digo que a biópsia inicial é RG, mas o CPF só vem com a imunohistoquímica. Como é que, nesse momento, porque a gente falou ali da questão do estado emocional, né? Sim. Essa hora, eu particularmente, quando sempre ouvi câncer de mama, eu já imaginei, sempre me chegou a imagem que as chances são pequenas. A gente acha que o tratamento certo, eu vou falar de uma forma muito pessoal. Minha filha mais nova, aos 3 anos, a gente identificou, ela teve um problema numa escápula. Inicialmente parecia ser um sarcoma e descobrimos depois de todos os exames lá em São Paulo que era estiocitose. Mas na hora a gente, o chão some. Na primeira fase, a primeira pessoa que ela vai ter contato é a médica, o médico mastologista. Ali, sim. Como é que já também começa a tratar da cabeça? Então, aí vem justamente o contrário. Desmistificar isso. Porque câncer antes era sentença de morte. Hoje eu digo, é muito difícil uma paciente morrer de câncer de mama. É muito difícil, principalmente quem tem acesso à saúde suplementar. Por conta desses tratamentos mais modernos. As imunoterapias, terapias de célula-alvo, todas elas garantem um controle da doença por bastante tempo. A gente fala de pacientes metastáticas vivendo mais de 10 anos. Então, às vezes morre de outra coisa e não morre da doença, entendeu? Então, assim, e quando o câncer é inicial, que é o que a maioria que a gente pega no consultório para essas pacientes que fazem um rastreamento adequado, eu já acalmo logo. Quando eu vejo que a axila está negativa, eu digo, fique tranquila, é inicial, a gente vai resolver. Isso vai do ponto de
Sempre diagnosticar no início. Isso. É o fundamental. É o segredo. Por isso a insistência de fazer os exames de rastreamento com frequência. E ali naquele momento, como você comentou, eu digo a elas que o pior momento é quando tá ali sozinha comigo. Porque eu tô sendo a portadora, algumas ficam traumatizadas. Tem uma paciente mesmo que ela diz, eu não consigo voltar mais, porque eu só me lembro da notícia, eu só me lembro de tudo que eu vivi. Mesmo ela estando bem há muitos anos, vivendo bem. Aí eu tenho notícias de que está acompanhando com a gineco, que a família, que a filha vem para mim e me conta como ela tá. Mas ela bloqueou. Ainda é uma notícia difícil de dar. Claro. Derrubar isso. Veja, é isso. Eu vou morrer. O primeiro pensamento que vem na cabeça é, eu vou morrer. Eu tô com câncer, eu vou morrer. E aí a gente tenta justamente mostrar que não é assim. Que há inúmeras chances de ter um tratamento adequado e de viver muito, sim. Particularmente, eu via muito, tinha muito essa impressão de a pessoa tem diagnosticou câncer de mama, sentença de morte e, coitadinha, poxa, ter um tratamento diferente, não tem mais volta. A rede de apoio hoje faz parte do tratamento também, né? Para fortalecer a pessoa e, como a senhora mesmo disse, os casos de óbito são cada vez menores. Então, um fator que a gente está deixando aqui claro, gente. Mudou o mito. Era mito isso. Hoje, a gente tem uma resposta positiva. Hoje, então, é isso que eu ia dizer. E como eu comentei, quem tem acesso à saúde suplementar. Infelizmente, 80% da população é dependente do sistema público. E aí o sistema público é o abismo gigantesco. É isso que ele perguntou. Eu digo que o que separa o privado do público cada vez mais aumenta. Porque no público entrou agora alguma imunoterapia recente, mas é muito inicial. Não é o arsenal que quem tem saúde suplementar, mesmo que judicialize, tem. Entendeu? Porque muitas vezes até na saúde suplementar precisa judicializar para ter acesso. Porque a gente está falando de medicações caras. Medicações que custam mensalmente aí em torno de 30, 40 mil reais, que vão durar 2 anos, em média. Em média. Se for respondendo e for vivendo, vai mais. Entendeu? Então, assim, e o SUS não dá oportunidade para isso, infelizmente. Aí, doutora, eu entro num ponto aí. É a mania, me parece uma coisa de brasileiro isso. Porque o custo da prevenção seria muito menor, né? Temos dados. Campanhas e mutirões, né? Todo local, desde que eu assumi a sociedade, é a minha luta, o SUS. Toda instituição pública de defesa das pessoas que eu mostro os dados. A gente tem dado científico. Tratar câncer de mama inicial é 4 vezes mais barato do que tratar um localmente avançado e cura e garante a vida da paciente. Então, por que a gente não faz isso? Talvez nem precisasse tanto desses tratamentos mais avançados. Então, só fazer o diagnóstico precoce. Campanhas, mutirões, né? Quando a gente fala de prevenção do câncer de mama, o diagnóstico precoce é uma prevenção. Entra o que a gente chama de prevenção secundária. Entendeu? Mas é considerado prevenção. Aí eu vou dar um puxão de orelha na gestão pública. Para quem tem a minha idade, vai lembrar da década de 90, os mais novos não vão lembrar disso. Existia uma camisa branca com um símbolo azul, em 2 ou 3 tons. Que, estou falando aí de anos 90, 91, 92, que todo mundo usava essa camisa. E foi uma campanha... Era do gigante. Era do IBCC. E hoje a gente não vê essas campanhas, a gente não vê propaganda na televisão, a gente não... Só assim, lembrar. Nós estamos hoje, 1º dia de outubro rosa. Mas o rosa não pode ser só outubro. Tem que ser 12 meses no ano. Isso. O novembro azul, o setembro amarelo. Essas campanhas que são simbólicas, ela é para aumentar o alerta, mas o alerta tem que ser contínuo. Permanente. Então... Lá atrás a gente teve campanha forte, que era essa camisa. Eu vou tentar até colocar para vocês aí na edição a foto. A gente usava na rua para sair, vai para uma festa com a camisa, porque era uma campanha bonita. E sumiu.
É porque era em prol de um hospital, era o Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer. Mas foi o alerta. Foi. Acho que a Hering era até quem produzia ela. Era alguma coisa assim. E as pessoas compravam a camisa, iam na loja, no shopping para comprar. Isso. E foi uma campanha. E hoje a gente não vê a TV, que eu particularmente, eu sou um crítico, porque dentro de uma pandemia a gente podia ter feito tanta coisa boa, porque as pessoas estavam em casa, então você podia concentrar todo mundo em casa. Pessoal, vamos assistir isso aqui. E não foi feito. Eu falo, às vezes, assim, uma crítica a uma emissora específica. Lá atrás a gente tinha um programa chamado ainda tem, Pequenos e Grandes Negócios, que são 52 domingos ao longo do ano. Então, se você pegasse todos os episódios e botasse em contínuos por dia, são 52 dias. Pega aí 10 anos de programa, você ia tá dando ideias de negócios para quando acabasse a pandemia. E as pessoas dentro de casa... Olha, o Giuseppe colocou aqui, vou mostrar aqui para vocês a nossa produção. Bota aí, Giuseppe, na principal. Aqui a camisa, esse era o símbolo. Hoje modernizamos a nossa edição. E era essa camisa. Hoje a gente não vê mais propagandas do Ministério da Saúde. Eu lembro que quando começou a campanha do autotoque, do autoexame, foi colocado, inclusive, Cássia Kiss, cenas de novela, personagens de novela, a gente não tem. E, lamentavelmente, a senhora falou uma coisa que é verdade. O SUS, que deveria ser a base, não tem a base. Porque são salvo dos hospitais que tem esse trabalho. Minha filha, por exemplo, foi tratada no GAAC, que é um atendimento incrível, e lá não tem classe A e classe D. Todo mundo ali dentro é igual. Mas, infelizmente, a gente não tem institutos, a gente não tem... Eu acho que eu não estou errado. Não tem um hospital da mulher aqui em Sergipe, né? Para todos os exames da mulher? Tem, que é o CAISME. Mas que é o Centro de Referência da Mulher. Eu nem sabia, porque ele tem que ser divulgado e as pessoas não têm esse acesso. Voltando ao trabalho de tratamento, a nível tecnológico, medicamento e químio, radioterapia, como se desenvolveu pelo menos nos últimos 5 anos? Tem avançado, a velocidade está muito... Muito mais rápido do que isso. Praticamente é mensal quase. O lançamento de drogas novas, de trabalhos em evolução. Isso aí realmente tem sido constante. Lá atrás eu dizia, cada 5 anos a mastologia da câncer de mama dá uma virada. Agora é muito menos do que isso. Tem alguma coisa recente que lhe surpreendeu? Esse fez uma total diferença? É porque assim, todos os trabalhos de tratamento no câncer de mama, eles começam na linha metastática. Que aí da metástase é que passa para o tratamento complementar lá no diagnóstico com os outros trabalhos, entendeu? Então, sempre na linha metastática está surgindo alguma coisa nova para depois tentar expandir para o tratamento que visa a cura da doença. Vamos só explicar para as pessoas o que seria isso. A doença metastática é quando ela se espalhou para o corpo. Em relação ao câncer de mama, os mais comuns normalmente são osso, fígado e pulmão. Então, ela desenvolve o câncer de mama, mas pode morrer por falência do pulmão. Pode. Então, são os primeiros órgãos a ser atingidos. Osso é o mais comum, depois fígado e pulmão. Quando passa assim para um órgão, muda a forma de tratar? Sim. Aí vai usando várias linhas quimioterápicas. E até hormonioterapia também. Na verdade, vai fazendo jogo. É um jogo. Vira um jogo. Funcionou, mantém, não funcionou, troca. E aí é um embate. Vai reagindo, né? É um embate contra a doença. Doutora Aline, a gente teve uma convidada aqui, que eu vou deixar inclusive aqui para vocês o card para assistir essa entrevista, da Débora Paulina. Ela faz um trabalho muito incrível, que é tirar aquele trauma da mastectomia, retirar o seio, retirar a mama. E a gente colocou... Infelizmente, o YouTube fez esse desserviço. Nós colocamos as fotos do trabalho dela e o YouTube derrubou. Eu tive que refazer. Porque ela reconstitui através de tatuagem. Sim, a despigmentação. Porque ainda é visto como uma arrancar, né? Uma amputação, uma mutilação, né? Sim. Graças a Deus, assim, já há algum tempo a gente não precisa fazer mastectomia para todo mundo, tá? Mastectomia é para
quem precisa, para quem tem risco de doença hereditária, que o risco de doença é bilateral, e aí nesses casos precisa, principalmente pacientes mutadas. Aí pode ser, seja no diagnóstico já fazer a cirurgia bilateral ou preventiva, como a gente chama de mastectomia profilática. No caso da Débora, que faz esse trabalho, mentalmente para a paciente, e a senhora acompanhando, isso ajuda até na imunidade dela, na autoestima dela, até para que ela não tenha Então, era isso que eu ia chegar. E vem a mastectomia com reconstrução. Isso é garantido no SUS. Há algum tempo, quando eu iniciei minha gestão, tinha uma irregularidade no fornecimento das próteses, tanto que aí eu aproveitei, a sociedade tem umas camisas, eu promovi uma campanha de venda de camisas para poder a gente adquirir próteses e doar essas próteses para o SUS. Mas desde o ano passado tem uma regularidade, então está funcionando direitinho. Então, tem reconstrução com prótese no SUS, então isso já é um passo importante para a manutenção da autoestima, para poder justamente a mulher se sentir menos mutilada, menos agredida, e isso contribui sim para a aceitação da doença, mas a imensa maioria dos casos não precisam de mastectomia. Já é um mito também. Cirurgia conservadora, o risco de recidiva é muito semelhante e o impacto em relação à sobrevida é praticamente nulo. Então aqui a gente já derrubou o segundo mito. O primeiro mito do exame e o segundo, o fato de ter não significa que você vai ter que tirar a mama. Então muita gente já pensa, câncer de mama, vou perder, vou ter que me mutilar, já vem aquele fato. E em relação à areola e mamilo é muito interessante. Naquele primeiro momento do primeiro tratamento da cirurgia, é o que mais mexe emocionalmente com elas. Tirar a areola e mamilo, porque há situações que a gente precisa retirar. Seja para corrigir, porque tem doença, seja para corrigir uma pitose, a gente não consegue, a pitose é a queda da mama, a gente não consegue melhorar isso sem tirar ela porque tem risco de necrose e comprometer o tratamento, porque se demora a cicatrizar, eu termino comprometendo o início da quimioterapia. E então, essas pacientes ficam um pouco ressentidas mesmo naquele primeiro momento. Mas depois, a maioria não quer pigmentar. Tem umas que eu, quando vou no consultório, digo, e aí, quando é que você vai fazer a tatuagem? Ai, doutora, já me acostumei. Já tô deixando meu marido ver, já não sei não. E olha que é uma pigmentação, não é nem uma cirurgia. Porque antigamente era com cirurgia que a gente fazia isso. Eu não tinha noção. Quando ela mostrou um mamilo real e um mamilo... Eu não sabia diferenciar perfeito. pela foto. Eu falei, mas qual é? Tridimensional. É muito bem feito. É muito o bom é que a senhora citando esses casos, já vê que as pacientes já estão mais ativas, entendendo e não vendo que é o fim de linha. Exatamente. Nosso tema, Outubro Rosa. O que mudou para o tratamento, para a Sociedade Brasileira de Mastologia, como essa campanha tem ajudado, como ela ajuda? Então, o lema que continua há muito tempo, que é o 3º ano do Juntos Somos Mais Fortes, todos, pacientes, sociedades organizadas, instituições públicas e privadas, todos precisamos nos unir no combate a ela, porque outro mote que também é usado, quanto antes melhor. E câncer de mama tem cura. São 3 posicionamentos frequentes e que fazem toda a diferença, né? Porque é isso. Quanto antes diagnosticado, salva vidas. Outra coisa, estamos numa plataforma que o mundo todo assiste, então a mídia, a rede social hoje faz parte do dia a dia de todo mundo. No seu trabalho, como é que a rede social e mídia ajuda e atrapalha? Então, como eu comentei, infelizmente tem esses profissionais que querem, na verdade, mídia aparecer, falar algo que traga como novidade essa história de mamografia da câncer de mama, não faça mamografia. Isso é terrível. Isso é um desserviço. Ano passado, no último dia do Outubro Rosa, apareceu uma médica
do Norte, não me lembro mais qual estado, e outro médico, todos eles integrativos com essa história. Primeira medida foi tomada com seriedade. Eles responderam a um processo público, um processo civil, e tiveram e também há processos administrativos dentro do Conselho Federal de Medicina, até que enfim agiram. Porque só assim para coibir esse tipo de desserviço. Porque a gente não entende o que é que eles ganham com isso. É um exame, se a gente está falando de um exame barato, um exame que custa aí em torno de 60, 70 reais. Só? É o custo. Gente. É um exame barato. Quem está ganhando dinheiro com isso? Quem é dono de aparelho de mamografia? Custa centenas de... Que hoje tem a tomossíntese, que é o mais moderno, que o aparelho custa 1,5 milhão. Eles dizem mamografia empata. Mamografia é empata. Eu tenho que ter mamografia porque eu preciso dentro do meu serviço. Mas é que dá lucro? Não dá. Mas ela é necessária. Então, mas ela é necessária. Nossa. E aí vem alguém dando esse tipo de informação. Porque você diz assim, não, é um exame caro, eu tô fazendo gastar muito. Não é barato. Nossa. Parece que brincam com a saúde, né? É impressionante como, voltando a esse ponto, ele já falou aqui, a prevenção é tão barata, e eu falo, não só a prevenção, como a primeira linha de frente, voltando ao caso da minha filha, entre a primeira dor e chegar ao GRAAC, foram 2 semanas. Foram apenas 2 semanas, porque a gente chegou no tempo exato de diagnosticar, saber o que vai fazer a biópsia, fazer o PET scan, para ter um planejamento, e aí a gente tinha uma imagem, que seria um tipo de doença, mas ação rápida, uma prevenção ou primeira ação é barata, aí não, resolvem consertar uma represa depois que ela estoura. Infelizmente, parece que às vezes revolta a gente falar sobre saúde aqui, com porque certeza. Brincam com a saúde das pessoas. A gente tá vendo aí essa CPI de INSS, os desvios, gente, dinheiro que podia estar resolvendo uma coisa, e um exame de 60 reais. 2 Big Mac. 2 combos do Big Mac é um exame que salva uma vida. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Qual foi a maior mentira que a senhora já escutou, assim, dentro de um trabalho? Até, assim, no final de semana, alguém, não, gente, isso aqui não tem nada a ver com o câncer, porque quando se fala câncer, pensa que é um bicho-papo. A senhora disse, não, gente, isso aqui é uma mentira que se espalha. Então, tirando isso da mamografia, que é uma constante, é uma luta constante nossa, é modismo também estimulado por essa integrativa, a dizer que hormônio não causa câncer. 75% dos casos de câncer de mama são hormônio dependentes. O que seria isso? Sou leigo. O que seria isso? Que tem relação com o hormônio. Que o hormônio estimula o crescimento. Então, o tratamento hormonal também é... O bloqueio, né? O bloqueio hormonal faz parte do tratamento. E aí, não, pode fazer reposição, não pode usar hormônio para poder melhorar a performance em corrida. Não, menina jovem, queda de libido, vou usar testosterona. É uma loucura. Isso também é uma coisa absurda que tem se tornado muito comum. Quando a gente comenta isso com professores de outros países, eles não entendem nem o que a gente está falando quando a gente fala de implante hormonal. Eles dizem o quê? Não vale. Doutora, a senhora falando de mito, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é mito também, é a história de mito. Prótese, silicone. Também muito frequente. Tem relação com câncer de mama? Foi uma pergunta que fizeram. A prótese em si, ela não tem relação com o câncer de mama. Foi recentemente divulgado um caso que apareceu, mas eu não tenho nem informação profunda disso. O que acontece? Há um tipo de linfoma relacionado à cápsula do implante. A prótese, ele é um corpo estranho, então o nosso corpo vai, na presença do corpo estranho, desenvolver uma cápsula separando a prótese do nosso corpo. Nessa cápsula pode desenvolver uma inflamação crônica, que pode dar o que a gente chama de contratura capsular, o tal do encapsulamento, que a prótese fica dura. E na verdade é essa cápsula, essa reação corpo estranho que esse calo, digamos assim, que o nosso corpo faz para proteger o nosso corpo da presença daquele agente externo.
E aí, essa presença dessa inflamação crônica é que pode estimular o aparecimento desse linfoma. Mas não necessariamente a presença de contratura vai determinar isso. A contratura é só uma reação corpo estranho. Antigamente, a contratura determinava a retirada da cápsula com a prótese e troca. Hoje, a gente já não recomenda mais isso, exceto se estiver causando dor para paciente, porque não há garantias que não vai acontecer novamente. Porque é a presença da prótese no seu corpo que determina esse tipo de reação. Então, é muito raro. A FDA fala hoje algo em torno de 1 para 30 mil casos de implantes. Nossa. Normalmente é um linfoma de baixo grau, que se trata só com a retirada da prótese, nada mais. Então, é algo que a gente consegue descobrir nos exames, nas avaliações de rotina, tanto que toda paciente com prótese deve ser avaliada anualmente, tá? Independente da idade, não com mamografia necessariamente, a mamografia a partir dos 40, mas usar outros recursos, como ultrassom. E eu vou aproveitar, inclusive, que a senhora falou uma coisa, e a gente tem, pelo menos no último ano, muitos casos, foi um alerta, gente, cuidado com o barato. Muitos casos aí de acidentes em clínicas. Você, mulher, que quer fazer um procedimento estético, por favor, preste atenção nas notícias. Procure conhecer quem é esse profissional que está fazendo. Pesquise. Procure no Conselho Regional de Medicina o registro. Se a clínica tem a Anvisa, se tem tudo isso. Procure pacientes que já fizeram lá e mesmo assim ainda tem um pé atrás. Porque do ano passado para cá é casos e casos, porque vão pensando em querer fazer e... Não, tem que ir nesse que é mais barato. Não façam isso, viu, gente? Porque... vida não tem preço, então às vezes 2 mil, 3 mil a mais que você podia ter gasto salva a sua vida. É uma coisa que a gente tem que falar direto isso. Eu fico assustado, eu falo isso, doutor, que eu fico assustado quando eu vejo os casos passando na televisão, que eu vejo a imagem da clínica, eu falo, meu Deus do céu, como é que uma pessoa se meteu num negócio desse? E principalmente assim, médico é uma coisa que a gente pede indicação e procura saber quem é, não vai no primeiro. E não é nem médico. Porque tá virando uma moda agora de gente que faz uma coisa e vira outra. Se forma numa coisa, vai fazer outra. Faz um curso ali de um final de semana e vira especialista no fato. Mas fechando Outubro Vermelho, Outubro Vermelho é o filme, Outubro Rosa. Esse ano, 2025, foi feito, estamos começando hoje, foi feito pelo Conselho Brasileiro de Mamografia, Mastologia, desculpa, algo especial para esse mês. Não, a gente 2025. continua com a promoção e agora insistindo na mamografia anual a partir dos 40 e com agora respaldo do Ministério da Saúde, né? A reconstrução também é algo que já vem, que era uma luta, e já houve uma evolução gigantesca de 20% que era reconstruído até 5 anos atrás. Hoje já se reconstrói quase 60%. Pode melhorar mais? Pode, mas já houve uma evolução gigantesca com os treinamentos dos mastologistas para fazerem a reconstrução. Em relação à parte de tratamento adjuvante, as radioterapias já melhoraram bastante também. E hoje a gente quase não ouve mais falar de fila de radioterapia como chegava a ter há alguns anos. De paciente ter que se deslocar daqui para Salvador, daqui para Alagoas para poder fazer radioterapia, porque aqui não era uma fila, porque não tinha o suplementar. E até que também presta serviço ao SUS, né? Além da radioterapia do USE, tem a radioterapia do Hospital de Cirurgia e tem a radioterapia da Clinrad. Então, elas conseguem resolver isso. O calo principal é a parte do tratamento com a oncologia, né? Essa questão que eu falei dos tratamentos, as imunoterapias, terapia de célula-alvo, isso aí é que é a grande barreira, porque a gente precisa diagnosticar mais precocemente para não ser necessário o uso delas. Tem algum canal específico para que a mulher que tiver dúvida, ela tem um site, uma página que ela possa pesquisar? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela tem todas essas informações lá disponíveis. Rede social? Sim, eu vou deixar, pessoal, aqui embaixo
o endereço para você que ainda tem dúvidas, dar uma olhada lá, pegar mais informações, acompanhar esse mês inteiro de campanha, mas ela não para no dia 31. Ela continua o ano todo. A gente também usa Outubro Rosa todo mês. Um dado bem interessante que foi publicado há alguns anos é um gráfico mostrando o rastreamento mamográfico. Se mantinha nesses 25%, quando chegava em 17%, quando chegava outubro, subia lá para os seus 50%, aí ficava outubro, novembro, dezembro, janeiro já caía de novo. E aí a gente mostra justamente isso, que não pode ser só no outubro. Eu sempre questiono isso, porque não pega o março, que é o mês da mulher, e de novo chama a atenção, porque na hora que cair, não vai cair tanto quanto cai para esperar o outro outubro. Dois picos. Dois movimentos. Que aí... Usa o mês da mulher, março não é mês da mulher, usa o mês da mulher, que é justamente a gente vai ter um estímulo mais frequente a isso. Muito bom isso. Gente, quando a gente chega ao final da entrevista, a gente coloca nossos convidados contra a parede para as duas perguntas cruciais. E a gente sempre pergunta o seguinte para o nosso convidado. Dentro do bem temperado, vamos deixar a doutora de lado, a pessoa física, tem um prato, uma comida que é tipo assim, eu paro o meu mundo por ela, porque ela tem algum valor para mim, ou foi um momento. Chega ali e, como eu falei, a Aline deixa de ser a médica e a Aline Valadão. Esse prato me mexe. Tem algum? Tem. Eu amo o filezinho de robalo com purê de banana da terra. Esse é meu prato preferido. Se tiver ele no cardápio, é o meu escolhido. Procuro já no cardápio, tem ele. Se eu enxergar já ele, não tem negócio com mais nada. É uma combinação. É isso, salgado com doce, e é uma forma mais saudável. É a carne branca. Aí vem a consciência, né? Eu acho que quando a gente aprende a tomar consciência sobre o alimento, o bem que ele faz pra gente, que isso aí também é um amadurecimento. Não vou dizer que eu sempre fui assim, né? Eu aprendi, sempre lutei contra a balança, venho de uma família paterna de obesos, então sempre lutei. E aí, quanto mais a gente se conscientiza e realmente traz pra dentro, não, só quem eu sou, só eu posso fazer essa mudança, é que a coisa realmente acontece. E tem alguma coisa que eu não como por nada nesse mundo? Víscera, exceto o fígado. Fígado eu gosto. Agora, as outras, buchada... Dobradinha. Dobradinha, um dia desse eu comi, até que eu gostei. Mas a buchada ainda não me apeteceu. É bem legal esse tipo de pergunta, porque a gente viaja aqui nos pratos, tanto positivos como negativos. E gastronomia é uma coisa incrível. Ela mexe e faz parte da história do ser humano desde lá do princípio. E eu pego aqui cada prato que eu olho assim, cara, é interessante. Mas engraçado que sempre vísceras é o que o pessoal menos... Nós, gente que é do Nordeste da buchada, o pessoal meio que foge. Doutora, agradecer demais a sua presença, porque faz parte do nosso trabalho dentro do podcast, dentro do Bem Temperado, trazer informações de saúde. Sem saúde eu não tenho audiência, viu, gente? Mas são assuntos muito importantes que às vezes a sociedade deixa passar. E aqui é um trabalho que a gente tem muito forte. Mensalmente tem alguém da área de saúde para trazer uma mensagem e alertar as pessoas. E eu acho que cabia perfeito, Outubro Rosa, a gente ter no dia 1º de outubro, hoje que está sendo exibido, o primeiro dia do mês dessa campanha, que não é uma campanha só de um mês, mas a sua presença nos ajudou a tirar muitas dúvidas. Eu queria que vocês deixassem as dúvidas aqui que eu encaminho para ela, porque eu tive algumas perguntas que foram trazidas para cá, justamente dúvidas e alguns mitos, gente que acreditava em bobagem aqui foram esclarecidos, mas principalmente, gente, a consciência de fazer exames periódicos, sempre a gente escuta isso, façam exames periódicos, todos os tipos que precisarem, porque quando você perceber que tem alguma coisa, às vezes não tem retorno nessa estrada, já foi. Então, tenham essa consciência. E seu trabalho tem uma importância muito grande, porque
conscientiza e trata uma coisa que muitas vezes foi vista como uma sentença. E não é. Para finalizar, a gente sempre pede que o nosso convidado deixe uma mensagem para quem assistiu e ouvir com suas palavras o que de motivador a gente pode tirar dessa entrevista. Então, não deixem de fazer sua mamografia anualmente a partir dos 40 anos de idade. É um exame rápido, é um exame necessário e que pode salvar a sua vida. Lembrar sempre que câncer de mama tem cura e quanto antes, melhor. Doutora, muito, muito obrigado. Agradecer nossos patrocinadores, Casa da Música e Go Coffee, que estão aqui apoiando o podcast. Nesse mês que a gente completa 1 ano de vida, mais de 70 entrevistas que tivemos. Espero chegar às 140, 280 e vamos embora, né? As 300, quero chegar longe, mas óbvio com a sua audiência. Não deixe de comentar essa entrevista, não deixe de se inscrever, compartilha, dá o like, que isso ajuda o vídeo a subir. Comente que assistiu essa entrevista para as mulheres perto de vocês, os homens que assistiram. Chame a esposa para assistir, mostre para sua mãe ou para uma amiga, diga no trabalho. Quanto mais pessoas divulgarem e assistirem essa entrevista, não só uma entrevista, qualquer outra, gente, pesquisem, que vocês vão ter boas informações e ajudar a formar uma rede, uma cadeia forte para a gente conseguir fazer com que esse exame de R$60, um testezinho de R$60 ali, vai salvar uma vida. E incentive pessoas a fazer. Eu acho que vale muito bem disso. Então, gente, muitíssimo obrigado você que acompanhou esse episódio. Assista os outros. Segunda-feira ele vai estar no Spotify também para você ouvir. E como eu sempre encerro, próxima semana a gente se encontra em mais uma entrevista, um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Obrigado.